Como ter mais paciência com seus filhos. Então, se você fica sem paciência quando ele fica enrolando para fazer a lição de casa, quando ele, sei lá, posterga as coisas que ele tem que fazer, tipo, não sei, escovar o dente, as tarefas que ele tem que fazer normalmente, que toda criança e todo adolescente tem que fazer, né? Se você perde a paciência com isso, hoje nós vamos falar sobre exatamente isso, como que você, mãe, pai, o responsável, pode melhorar a sua paciência, aumentar a sua paciência. Vamos discutir aqui várias coisas, eu vou dar vários exemplos aqui. Vamos lá que eu vou começar com a paciência. Primeiro, antes de começar com paciência, a gente precisa entender o que não é paciência. E aí, eu queria pedir para vocês exemplos de momentos onde vocês perderam a paciência. O que o seu filho ou sua filha estava fazendo que te tirou do sério e fez você perder a paciência? Escreve para mim nos comentários aqui, porque eu vou adorar ler essas histórias e aí a gente consegue aprofundar um pouco mais no tema, muito mais do que tudo que eu pensei aqui, a gente consegue pensar um pouco mais no seu caso, no seu momento, na sua vida, na sua família aí, como que a gente pode ajudar, tá bom? E para começar, enquanto vocês escrevem aí, tô esperando vocês escreverem, tá? Eu vou falar sobre o que eu procurei no dicionário de antônimos de paciência, o que é o antônimo de paciência, gente. O antônimo de paciência, o contrário da paciência, seria ânsia, tá? Inconformação, insegurança. Enfim, aí ele deu vários outros exemplos, mas mais ou menos os três principais são esses: ânsia, inconformação e insegurança. E a gente vai pensar um pouquinho aqui no que tudo isso significa. Anota isso aí já no seu caderno, quem está com papel e caneta, anota. O contrário de paciência é ânsia, inconformação e segurança. E aí, eu vou dar uma frase também para vocês anotarem. Tá? E é uma frase que eu acho que é a frase que vai direcionar todo o meu raciocínio aqui hoje. Combinado? A frase é a seguinte: a sua ansiedade pelo resultado que você espera é exatamente o que te afasta desse resultado. Eu vou repetir para vocês anotarem. A sua ansiedade pelo resultado que você espera é exatamente o que te afasta desse resultado. Tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho disso. E aí tem a ver com, né, o tema, o que não é paciência: ânsia, inconformação e insegurança. Para eu continuar aqui o nosso bate-papo, eu vou pegar as definições de paciência. O que é paciência? Da onde que vem paciência, né? A palavra paciência, originalmente no latim, ela significa humildade, tá? Então, humildade é o que significa paciência em latim, tá? E aí também tem outro significado que ela entra, que é sofrer e aguentar o que causa dano. Então, paciência tem a ver com sofrimento também e aguentar algo que causa dano, tá? No hebraico, a gente pega a paciência e o significado dela vem de resistência ou não perder o ânimo, tá? E aí tem várias origens aí, enfim, a gente pode elaborar muito. Eu não sou especialista nessa área, mas eu gosto de pesquisar sobre isso, né? E do grego entra também a parte de paciência. Paciência tem a ver com se frustrar facilmente. E, gente, se a gente está aqui falando de paciência tem a ver com ansiedade, paciência tem a ver com frustração, paciência tem a ver com falta de segurança, né? Paciência tem a ver com resistência. Tudo isso tem a ver com as nossas expectativas sobre aquilo que a gente está fazendo. Então, um trabalho que os pais podem fazer, que eu acho muito importante, é lembrar, senta e para pensar 5 minutos. Qual foi a última vez que você perdeu a paciência? E o que foi exatamente que tirou a sua paciência do sério, que fez você perder a sua paciência? Então tá, seu filho não gosta de ler, escrever e estudar. Então vamos pensando na paciência aqui desse caso. Ler, escrever, estudar, fazer lição de casa, eu vi que são assuntos comuns aí, e tem a questão do videogame que também é um assunto comum. Então, gente, toda vez que a gente tem esses feedbacks, a gente tem coisas diferentes que a gente pode fazer, tá? Então, quando que eles perdem a paciência? Normalmente, quando que os pais perdem a paciência? Normalmente quando as crianças perdem o foco, tá? Então, o simples fato de você entender que o foco dele é menor do que o seu, acho que vai te ajudar aí a lidar com essa frustração dele não ter foco, tá? Mas, vamos lá. Quando ele perde o foco por quê? E aí, entra o papel do pai e da mãe de ajudar ele a ter foco e identificar o que é importante para ele hoje. O que ele mais quer hoje? Ah, ele mais quer jogar o videogame? Show de bola. Então o que você tem que fazer para aumentar o foco dele? Tem horários para jogar videogame e ele só tem o direito de jogar o videogame se ele fizer as tarefas dele. É simples assim. E aí tem regras pré-combinadas. O grande problema que acontece,
que eu vejo acontecendo na casa de várias famílias é quando as regras não estão combinadas, aí a expectativa do pai é uma, de que ia chegar em casa e as tarefas iam estar feitas, tudo pronto, e chega lá e não tá, e aí você já tá estressado, aí você pega, vai lá, não, vem cá, vamos ler, aí, mãe, tô com preguiça. Por quê? Porque ele tava com saudade de você, porque ele queria estar com você, porque ele queria fazer um monte de outras coisas mais legais que eles são de casa, tá? E aí ele começa nessa enrolação, você só quer terminar aquilo, e aí explode, né? Aquela pressão vai aumentando e pum, aí a gente acaba descontando nele. E aí, o que que fica na cabeça dele? De que fazer lição de casa é ruim, de que minha mãe briga comigo porque eu não faço lição de casa. E ninguém gosta de ficar tomando bronca toda hora. Então, como que a gente muda isso? A gente muda a nossa percepção, a gente muda as nossas expectativas. E aí, né, é isso, né? A ansiedade tem a ver com o que que a gente anseia, aonde que a gente quer chegar. E lembra a frase que eu falei no começo? A sua ansiedade pelo resultado é exatamente o que te afasta dele. Qual que é o resultado que a sua filha espera? Porque normalmente a gente cria uma história na nossa cabeça falando, quando eu tiver esse resultado, eu vou me sentir bem. Quando eu tiver esse resultado, eu vou achar que eu sou bom. Quando eu tiver esse resultado, eu vou me sentir inteligente. E aí, a gente precisa mostrar que inteligência, e aí é sentar e conversar, e sentar e conversar, e sentar e conversar várias e várias vezes, para mostrar para eles que essa inteligência que eles acreditam, ela é desenvolvida, a gente aprende, a gente cria. E aí eu posso abordar mais sobre inteligências numa live futura, mas existem vários tipos de inteligência e você precisa mostrar isso para o seu filho, né? Que cada um tem o seu potencial. Gente, se eu fosse tentar, não sei, eu acho que eu faço isso aqui muito bem, de ajudar os pais e mães a melhorarem o desempenho escolar dos filhos, consigo dar um apoio aqui de uma certa maneira para que os pais, de uma certa maneira, eu consigo dar um apoio para que os pais façam isso em casa. E se eu fosse, por exemplo, seguir a carreira da música, né, que é algo que eu gosto muito, talvez eu não fosse tão bom. Quer dizer, na verdade eu não sou tão bom quando eu estou fazendo isso. Música é um hobby para mim que eu estou tentando voltar, mas entende? A gente precisa entender aonde que a gente quer chegar e aonde que é o nosso melhor desempenho. E para criança, para adolescente, não dá para entender isso porque falta experiência. Então a melhor coisa que um pai e uma mãe pode fazer para um filho é proporcionar experiências para eles. Para que eles experimentem tudo. E eles não vão terminar muitas coisas, mas eles vão ter experimentado. Então, você não vai colocar o seu filho na escola de violão esperando que ele vire o melhor violonista, o melhor guitarrista do mundo. Mas ele precisa experimentar aquilo de algum jeito. E você precisa ver o que está dentro, obviamente, do seu orçamento, né, o que está dentro das suas possibilidades, o que faz sentido para você, mas proporcionar o maior número de experiências possível. Então, lembra, seu filho vai entrar em um monte de coisa, ele vai querer parar várias, você vai ter que ter várias conversas com ele para identificar se ele está querendo parar aquilo porque ele tinha uma expectativa de ser muito bom naquilo, porque ele viu alguém fazendo, né? E isso tudo, para isso tudo, você tem que estar com as suas ansiedades, com as suas expectativas muito bem separadas do que ele espera. Eu sei que falar parece fácil, fazer é mais difícil, fazer dá trabalho sim, mas pode ser mais leve, gente. Pode ser mais leve, é por isso que a gente está falando aqui sobre paciência, tá? Ó, que a gente falou, isso que eu falo pro meu filho, você é capaz de tudo que você quiser. Isso, de tudo que você quiser e se empenhar. É importante colocar isso, Cleide, porque senão fica naquela história de, não, eu vou imaginar aqui que vai dar tudo certo e isso é suficiente. Não, eu preciso ter uma ação para que aquilo, imaginar, acreditar que é possível, é só o primeiro passo. Se eu não acreditar que é possível, nada vai funcionar, porque eu fico o tempo inteiro duvidando daquele resultado. Então, primeira pergunta que eu faço para vocês que estão aqui me acompanhando, gente. Vocês acreditam que é possível? Vocês acreditam de verdade? Sejam honestos com vocês. Vocês acreditam de verdade que é possível o seu filho, você chegar em casa e o seu filho ter feito a tarefa sozinho? E o seu filho ter estudado sozinho, ser mais autônomo? Você acredita ou você duvida disso? Porque se em alguma parte de você duvida disso, é aí que está a sua expectativa e é aí que te causa essa falta de paciência e é aí que faz você brigar com ele por coisas que você nem precisaria estar brigando e é aí que ele fica num ambiente de defesa, porque quando a gente perde a paciência, a gente grita, né, as crianças e os seres humanos em geral, eles entram em modo de defesa e quando a gente entra em modo de defesa, o nosso cérebro desliga a nossa função racional
ele libera o cortisol, que é um dos hormônios que causa o branco na hora da prova. Ele é o hormônio que vai fazer tudo que não é importante para você se defender fisicamente parar de funcionar. Porque imagina o seguinte, você entra um leão na sua casa agora. Aí você olha ele e fala, nossa, peraí, né? Um leão, ou se eu tô no meio da selva e chega um leão, eu falo, não, peraí, um leão, ele corre a 20 metros por segundo, eu consigo chegar ali a uns 8 metros por segundo, ferrou. Se eu parei de fazer essa conta, já me ferrei, né? Então, quando eu vejo um leão na selva, eu desligo tudo que é racional e busco uma árvore para subir, eu saio correndo, ou eu pego algum animal ali que é mais fraco que eu para colocar ali pro leão comer, entendeu? Então, a minha cabeça ela vai desligar tudo que é racional e vai ser muito rápido. É uma fração de segundos isso, essa decisão. Porque ela não é racional. O nosso cérebro racional ele é muito mais lento do que o nosso cérebro emocional. Mas assim, eu não lembro o número exato, tá? Mas eu acho que é tipo umas 400 vezes. É um negócio bizarro, assim, de mais lento. E aí, né, quando o seu filho tá nesse estado de defesa, porque ele entra nesse estado de defesa quando você dá bronca, quando você grita, quando você coloca de castigo, ele entra num ambiente onde para ele não é legal estudar, porque nenhum ser humano ia conseguir estudar ou querer aprender algo novo. A gente quer lutar pela nossa sobrevivência. Então, se você só não perder a paciência com ele, você já está um passo muito grande na frente da caminhada de ter filhos mais independentes nos estudos. É só não perder a paciência. E para não perder a paciência, você precisa entender sobre as suas frustrações, as suas expectativas, as suas ansiedades, as suas inconformações. Mas aqui, ó, vamos lá, vou abordar cada um desses tópicos separadamente. Quando seu filho mente, qual que é a expectativa que você tinha? A expectativa que você tinha é que ele sempre falasse a verdade, né? Mas, será que você já não mentiu na frente dele? E pode ser aquelas mentirinhas do tipo, fulana quer vir aqui em casa e eu preciso inventar alguma desculpa. Ou, não sei, eu não quero fazer alguma coisa pra alguém, eu combinei de encontrar uma pessoa, mas nossa, essa pessoa às vezes tá meio chata, aí ela fica falando só coisa ruim, então eu não quero ver, e aí eu invento uma desculpa. Gente, inventar uma desculpa é mentir, né? E se você faz isso na frente do seu filho, você estimula ele a fazer isso. E se você cria um ambiente de ataque onde ele tem que se defender o tempo inteiro, obviamente ele vai descobrir com o tempo que uma mentira é algo que momentaneamente traz algum resultado. Quando você cria um ambiente de diálogo, de escuta ativa, de onde você presta atenção nele sem julgar, e ele percebe que você está ali para ouvir ele de verdade, a chance dele mentir para você é muito menor, tá? Aí, ó, quando as mães veem o filho com cara feia, elas ficam estressadas e perdem a paciência, as mães e os pais, com cara feia. Muitas vezes, mães e pais perdem a paciência com a cara feia porque elas acham que a cara feia é pessoal, é com você. E não é. Né? Primeiro, que seu filho está na fase de pré-adolescência para adolescência, os hormônios dele estão uma loucura, ele perde um monte de receptores de dopamina, se eu não me engano, eu preciso até estudar isso de novo, porque eu esqueci se é dopamina ou serotonina, mas eu acho que é dopamina. Eu vou pegar umas matérias de neurociência para dar uma lida de novo. E aí, a vida dele tá mais chata. Ou na quarentena, gente, tá tudo mais chato, porque eu não posso fazer um monte de coisa, eu tô sendo privado de várias coisas. Então a cara feia, ela vai ser uma constante porque a coisa está feia pra ele. Então não é pessoal. Lembra que a cara feia não é pessoal, tá? E o seu papel como pai e mãe também é aguentar a cara feia e ficar firme ali, tá? E se o seu filho está fazendo tudo isso, é porque tem alguma coisa que você ainda precisa aprender. Tem alguma coisa ainda que você precisa desenvolver em você para conseguir lidar com isso nele. Percebe? Tá? Se a questão do seu filho é preguiça, se ele enrola, se ele fica postergando, a questão é colocar os limites ali. E é colocar um limite sem perder a paciência e falar, a gente combinou isso. Senta agora. Se você não colocou esse limite ainda, faz hoje. Chegou no final do dia, chega pro seu filho agora e fala, filho, eu preciso conversar com você. E normalmente tem outro ponto, né? As mães pegam eles na hora errada. Né? O seu filho provavelmente já sabe que tem uma hora certa, uma hora melhor para ele pedir as coisas para você, que ele tem uma tendência maior de conseguir. Você precisa fazer a mesma coisa com o seu filho. Se ele estiver jogando lá o Fortnite, Free Fire, CS, qualquer coisa que ele estiver jogando, e você chega lá e fala, filho, vamos conversar agora sobre limites. Ele vai falar, pô, que saco, não quero falar sobre isso agora. Né? Agora você chega para ele e fala, terminou aqui, chama ele e fala, filho, eu quero conversar um pouquinho mais sério com você. Qual que é o melhor horário? Agora ou mais tarde?
Mais tarde. Ah, mãe, mais tarde. Eles tentam jogar mais pra frente. Então tá bom. Mas mais tarde você não vai estar jogando? Eu queria conversar antes de você jogar, tá bom? E eu não quero que você com pressa de estar jogando. Não, mãe, então vamos conversar agora. Beleza. E aí vocês combinam um horário, pega qual é o melhor horário pra ele, que ele vai estar mais afim de te ouvir, ou de manhã, ou no fim do dia. E aí você, mãe, pai, é o responsável, a melhor pessoa pra fazer isso. E, né, tem essa conversa com ele. Filho, não tá legal do jeito que tá acontecendo. Eu não me sinto bem. Eu fico chateada quando você perde foco, você faz mente, você faz cara feia, você fica com preguiça, você fica viajando, você. Aí coloca aí na sua lista o que te incomoda, tá? Não é pra você falar a lista que eu falei aqui agora. Eu fico chateado quando isso acontece. Como que a gente pode fazer pra mudar? Ah, eu tô vendo que não tá funcionando. Vamos experimentar um negócio? Vamos colocar uns horários pra você estudar? Vamos colocar horário pra fazer lição de casa? E aí você tem que fazer lição de casa nesse horário? O que você acha? Né? Ah, mãe, não gosto. Tá bom, então você tem uma sugestão melhor? Não. Então, se você não tem uma sugestão melhor, a gente vai fazer a minha sugestão. O dia que você aparecer com uma sugestão melhor, a gente vai experimentar a sua por um tempo, tá bom?